Por que na ficção e na história somos tão fascinados por mulheres impossíveis? Qual a mágica delas, que nos deixam tão curiosos e atraídos pelas suas histórias? Não as heroínas perfeitas, mas aquelas que quebram as regras, as ambiciosas, as que usam todas as armas que têm para sobreviver, mesmo que isso nos deixe desconfortáveis. Hollywood nos deu a maior criação da ficção, a imortal Scarlett O'Hara. E o Brasil? O Brasil não precisou inventar a sua. Ela nasceu de sua própria força. A nossa força da natureza foi real. O nome dela era Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva. Muitos olham para as duas, Scarlett como a romântica mimada e Chica como uma figura histórica, talvez uma cortesã, mas essa é a visão que tínhamos aos 20 anos. Hoje, vamos decifrar o que a ficção de Scarlett e a realidade de Chica realmente nos revelam. E vamos descobrir que, embora uma seja personagem e a outra de carne e osso, elas são duas faces da mesma luta. A subversão do poder em um mundo feito para esmagá-las. E a forma como o mito de uma foi criado e o mito da outra aconteceu, revela tudo sobre as duas nações. Quando pensamos em E o Vento Levou, e muitos de vocês viram nossa análise recente, a memória é a do épico, o romance trágico, a paixão turbulenta e, claro, o vestido de cortinas. Scarlett era a definição da Bela do Sul teimosa, uma criação literária para representar a queda de um mundo. Agora, quando pensamos na história de Chica da Silva, o que nos vem à mente? Os registros históricos do Arraial do Tijuco, hoje Diamantina. A escrava alforriada que viveu em união estável por 15 anos com o homem mais rico do Brasil Colônia, o contratador dos diamantes João Fernandes. A interpretação comum, a mais superficial, coloca Scarlett como a heroína trágica da ficção e Chica da Silva como um caso de ascensão social na história, uma curiosidade. Mas, e se o verdadeiro significado, aquele que não é óbvio, não for sobre romance ou curiosidade, mas sobre as ferramentas que cada uma usou para conquistar o impossível? É exatamente esse tipo de reflexão que buscamos fazer aqui. Se você também gosta de questionar o óbvio e buscar novos significados nos clássicos e na história, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas análises. A nossa investigação começa quando olhamos o contexto. O que a vida nos ensina depois dos 40 é a olhar o contexto. E o contexto de ambas é o mesmo: o pesadelo de uma sociedade patriarcal e escravocrata. Na ficção, Scarlett vive a destruição do seu mundo. Para sobreviver, ela usa a aparência de respeitabilidade. Ela mente, manipula, se casa por dinheiro e ela comete o maior escândalo de todos no seu mundo. Ela administra uma serraria. Ela trabalha. As armas de Scarlett são a teimosia e a aparência de dama. Agora olhemos para a Chica real, no Brasil Colônia. No coração da extração de diamantes, ela não tinha a opção de fingir respeitabilidade. Ela era uma escrava. A sua arma foi a inteligência social e a astúcia. A sua relação com o contratador não foi um romance de Hollywood. Foi uma aliança de poder. E o que ela fez com esse poder é o que define a sua história. Enquanto Scarlett se tornou capitalista, dona da serraria, Chica usou o poder do homem mais rico da colônia para si. Ela não se tornou dona do sistema. Ela o manipulou por dentro. Ela obteve alforria para si, para seus filhos, e ela fez mais. Ela se tornou ela mesma uma proprietária de escravos. Isso é algo que a ficção de Scarlett O'Hara, com sua culpa romântica, jamais ousaria tocar. Chica não estava tentando sobreviver como Scarlett. Ela estava vencendo no jogo que lhe foi imposto. E aqui chegamos ao ponto central, a questão racial. Em E o Vento Levou, a escravidão é o cenário problemático. Mami é uma serviçal leal. A raça é um destino fixo. Para Chica da Silva, a raça era o jogo. A sua história real é a prova de que no Brasil Colônia, as linhas de cor eram mais fluídas do que no sul-americano se houvesse poder e dinheiro envolvidos. Chica se tornou branca aos olhos da lei da época, frequentando igrejas de brancos, dando dotes para suas filhas casarem com portugueses. Ela não lutou contra o sistema de castas.
ela venceu dentro dele. Ela usou o poder para comprar o status de branca para si e seus descendentes. Então Chica da Silva, a figura histórica, é a nossa "E o vento levou"? Não. Ela é algo muito mais complexo e talvez mais brutalmente honesto. Scarlett O'Hara é um mito criado para justificar a resiliência do norte-americano. É um épico que esconde as feridas da escravidão para focar na tragédia romântica do indivíduo. Chica da Silva é um mito real que expõe as feridas e as contradições do Brasil. A história dela não é sobre resiliência individual, é sobre a ambiguidade da nossa formação. A história de Chica é a prova de que no Brasil a ascensão era possível, não pela força de vontade, o mito americano, mas pela negociação, pela astúcia nas relações de poder, pela fluidez entre a cama e o cartório, pelo uso do dinheiro para apagar a mancha da cor. Scarlett é o mito da reconstrução. Chica é o mito da subversão. A verdadeira recompensa de analisar profundamente essas duas mulheres é perceber que a ficção americana, Scarlett, precisou criar uma heroína complexa para explicar sua história. O Brasil não precisou. A nossa realidade, Chica, já era mais complexa, mais contraditória e, por isso, mais fascinante do que qualquer romance. Analisar as duas nos dá uma ferramenta para entender a diferença crucial entre o mito americano do self-made man, ou woman, e o mito brasileiro da articulação social. Essa é a profundidade que buscamos aqui. Usar os clássicos e a história para entender melhor a nós mesmos. E para você, qual história é mais poderosa? A ficção idealizada de Scarlett ou a realidade ambígua de Chica da Silva? Me conte sua reflexão aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Até a próxima análise.